A gente está falando e mostrando aqui para você os ataques que acontecem nesse momento na faixa de Gaza. Repito, para você que está ligando a TV agora, essas são imagens ao vivo. 12h35 aqui no Brasil, 6h25 pelo horário local, e essas são imagens da faixa de Gaza. Anoitece na faixa de Gaza e bombardeios estão acontecendo. E, inclusive, chega agora a informação do exército de Israel. Um porta-voz israelense afirma que 800 alvos do Hamas tinham sido atingidos justamente nessa região que a gente está mostrando agora, e desde o começo da manhã a gente está no ar com essas imagens e a gente tem mostrado que são sucessivas explosões, sucessivos bombardeios, e agora chega esse número do exército israelense que afirma que foram bombardeados 800 alvos do Hamas em Gaza. O porta-voz afirma ainda que centenas de combatentes do grupo terrorista foram mortos e que outras dezenas foram capturados. Outras dezenas de prisioneiros de terroristas foram capturados. Então, a gente chega até naquele momento do conflito em que é preciso fazer também uma ressalva sobre as informações que chegam de lado a lado, né? A gente tem que tomar muita cautela, porque essas são informações que estão sendo passadas pelas forças de defesa israelenses, dizendo que conseguiram atingir alvos do Hamas e que conseguiram matar terroristas e capturar outros. Mas a gente tem que acompanhar isso com cautela, porque numa guerra também há essa preocupação com a procedência das informações. Nas imagens, inclusive, dá para ouvir o som. Olha só o som ambiente, escute. É o sobrevoo das aeronaves e das baterias antiaéreas que estão ali na região, e a gente fica aqui tenso. A todo momento pode acontecer uma nova explosão. Não dá para imaginar, né? O pânico de quem vive numa zona de guerra, seja em Gaza, seja em Israel, seja em qualquer parte do mundo. Não dá para imaginar o terror, o pânico, o drama que vivem essas pessoas sem saber quando pode acontecer a próxima explosão. É algo realmente muito triste, isso que a gente acompanha. O mundo inteiro está com os olhos voltados nesse momento para a faixa de Gaza e para Israel. Agora, 12h37. Deixa eu trazer aqui para a conversa também o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que se junta a nós aqui a partir de agora nessa cobertura especial na Jovem Pan. Favalli está aqui comigo no estúdio e ilustrando para a gente, né, Favalli, justamente a geografia da região e tentando nos ajudar a entender a dinâmica desses ataques, né, Favalli? Obrigado pela presença, boa tarde, bem-vindo, Favalli. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É claro que quando a gente fala de uma localidade complexa, a gente tem que apelar para um mapa, para colocar essa posição. Onde é a maior cidade de Tel Aviv, onde é Jerusalém, principalmente o que é a faixa de Gaza. Vamos retomar aí essa conversa, e esses pontos vermelhos, eles são agora um mapa atualizado de onde foram os principais bombardeios da faixa de Gaza, então, desse braço armado do Hamas para a área de Israel. A gente vê que variam desde áreas de fronteira entre a faixa de Gaza e o território e principalmente as áreas adjacentes a Tel Aviv, que é a cidade mais populosa, o centro financeiro. Então aqui nós tivemos, obviamente, muitas baixas. Tem algumas curiosidades. A Cisjordânia, que está mais a leste do território israelense e que também é uma área dominada pela população árabe, que estão divididos então entre Cisjordânia e faixa de Gaza, caiu um míssil aqui na Cisjordânia. Você deve estar se pensando, então eles erraram o tiro? Não, porque essa aqui também é chamada do West Bank, ou então a área ocupada pelos judeus na Cisjordânia. O alvo desse disparo aqui, embora tenha caído num território onde a maioria dos moradores é árabe, caiu num bairro em que os moradores são predominantemente judeus. Eu só atento aqui para um detalhe, que talvez um erro de cálculo, muito perto de Jerusalém, que é dividida pela Cidade Nova e a Cidade Antiga, a Cidade Velha, onde surgiram as 3 religiões monoteístas do mundo. É um território sagrado para cristãos, para judeus e para os próprios islâmicos. Um disparo vindo aqui para Jerusalém é muito arriscado pelo próprio Hamas, pelo próprio braço armado do Hamas, porque pode cair, inclusive, na mesquita ou perto da mesquita de Al-Aqsa, que é um dos territórios sagrados para o islamismo. É um dos pontos mais sagrados para a religião muçulmana. O que a gente entende, então, que essa primeira bateria, e esse já é um mapa atualizado dos disparos que saíram da faixa de Gaza, e o que justifica essa enorme contraofensiva de Israel, que ontem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falava de vingança e alertou que os próximos dias
será um período, ou vamos assistir algo que vai entrar para os livros de história diante do tamanho da contraofensiva de Israel, palavras do primeiro-ministro. Eu queria atentar aqui para uma imagem que eu consegui, que chegou pelas agências internacionais. A gente fala muito do sistema de proteção de Israel, que há décadas é ameaçado por esses vizinhos hostis. E eles criaram a chamada cúpula de ferro, o Iron Dome, ou o domo de ferro, que é um sistema de inteligência que intercepta mísseis ainda no ar. E aqui tem uma foto disso acontecendo, ó. É uma explosão no ar de um míssil, de um foguete, melhor dizendo, que saiu da faixa de Gaza e ele foi interceptado no alto pelo sistema de defesa de Israel. Isso se repetiu ao longo do dia. A gente tem aqui outras imagens, não é muito nítido, mas a gente vê o traçado dos mísseis e eles sendo abatidos no ar. Isso faz parte de um sistema muito sofisticado que eu tentei sintetizar aqui num esquema gráfico de artilharia inimiga é disparada e unidades que estão espalhadas pelo território israelense, principalmente na fronteira entre Cisjordânia e o território de Israel, e principalmente na faixa de Gaza para o território israelense, em que esses caminhões, eles fazem a detecção da artilharia inimiga no ar, passam uma informação para uma segunda unidade que, com inteligência artificial, faz o cálculo de interceptação e passa as informações para uma terceira bateria que aí faz os disparos e tenta interceptar a artilharia inimiga no ar. Tem uma eficiência muito grande? Tem uma eficiência muito grande, sim. Só que existe, como todo sistema, uma limitação. Este caminhão de disparo, depois que ele recebe as informações, ele é capaz de disparar 20 unidades de defesa ao mesmo tempo, num míssil que custa cada um $50 mil. Vocês entendem, então, a capacidade e a inteligência e a tecnologia aí empregada. Só que existe uma limitação. Como eu falei, são 20 disparos ao mesmo tempo. Eu sei disso, a defesa de Israel sabe disso e o inimigo também sabe. Então, como é que esse domo de ferro, essa cúpula de ferro, ela foi superada? E a gente tem essa imagem aqui do mapa com esses diferentes pontos em que os foguetes bem mais rudimentares que saíram da faixa de Gaza, como é que eles chegaram aqui a diferentes pontos se essa cúpula de ferro é tão eficiente? Pela sobrecarga, já que cada unidade de defesa é capaz de interceptar 20 ou disparar 20 contra disparos inimigos, quando o Hamas faz 25 disparos ao mesmo tempo, por exemplo, ou supera essa capacidade de análise do domo de ferro, eles conseguem penetrar essa defesa. E, pelo que a gente entende aí, nas últimas 48 horas, esse primeiro ataque foi muito eficiente. Eles conseguiram superar a defesa e atingir, inclusive, regiões que são densamente populosas. Falando em densidade demográfica, voltando aqui para a faixa de Gaza, a gente tem a mesma situação. Esse risco aqui, que é a tal faixa de Gaza, tem uns 365 quilômetros quadrados, onde se espremem 2 milhões e 100 mil habitantes. É uma região de intensa densidade demográfica, muita gente morando no mesmo metro quadrado, no mesmo quilômetro quadrado. Então, a resposta de Israel, como o Victor Brown trouxe, que mais de 800 pontos na faixa de Gaza foram atingidos por mísseis que vêm de Israel, que tem uma... Dessa resposta, Favalli, vou te interromper, porque a gente está até com uma imagem ao vivo que está se movimentando e mostra justamente a chegada de mais um míssil, segundo me informa aqui a nossa equipe, mais um míssil à faixa de Gaza. Parte dessa resposta que o exército de Israel diz que já atingiu 800 alvos, que já levou à prisão, à captura de soldados do Hamas, que já matou terroristas do grupo. Essa resposta continua. Esses bombardeios que a gente está vendo são justamente do exército israelense contra Gaza. Então, um míssil, quando cai, falando dessa densidade demográfica, Brown, ele certamente vai atingir, ou tem uma enorme chance de atingir uma região que é muito populosa. A gente viu ao longo dos 2 últimos dias, né, contando toda a nossa cobertura de ontem, agora nesse domingo, prédios, inclusive, que caíram depois desses ataques de Israel.
A gente está falando de uma guerra assimétrica. A diferença entre ataque, defesa e contra-ataque é muito diferente. Israel muito bem equipada, tem enorme tecnologia empregada. Então, de um lado, o Hamas usa algo bastante mais rudimentar, embora fontes que nós tenhamos ouvido dizem que eles, sim, avançaram com esse sistema de ataque, mas ainda são rudimentares em comparação com a tecnologia de defesa e contra-ataque de Israel. Então, por isso que a gente fala que o Hamas dispara foguetes e ele tem uma ideia mais ou menos de onde vai cair. Já Israel tem uma capacidade de mísseis que são inteligentes o suficiente para corrigir a rota e acertar não só o prédio específico, mas o ataque é capaz de escolher a janela pela qual esse míssil entra naquele alvo específico, tamanha capacidade de precisão. Então, Israel tem atingido alvos que foram estudados e que são estratégicos para eles nesta contraofensiva. Israel, em geral, diz que são bases ou unidades de construção usadas como refúgio desse braço armado do Hamas, segundo informações da própria Israel. São locais muito específicos, enquanto o Hamas dispara uns foguetes mais rudimentares, repito, que eles têm uma certa ideia de onde venham a cair. E essa certa ideia, às vezes, atingem hospitais, escolas, unidades ali de entretenimento de crianças, muitas residências, mas a gente está, de novo, falando de uma guerra assimétrica. A resposta ao contra-ataque, ela foi muito maior, ela tem sido muito maior do que a primeira agressão. Agora, a gente também não pode esquecer que nós estamos falando aí de trocas de disparos de mísseis e foguetes, mas que no chão a gente tem o registro do combate de homem a homem. E isso vai complicar um pouco mais esse cenário de guerra, inclusive com essas pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e que vão virar moeda de troca numa negociação futura. Isso aí vocês podem apostar. Pois é, né, Favalli? E falando justamente sobre as características da região, a gente já está acompanhando agora, desde o começo do dia, a mobilização aqui no Brasil, mas imagino que essa seja de todos os países, especialmente da Europa, para resgatar cidadãos que estão lá em Israel, né? E o governo brasileiro já montou uma operação de resgate, outros países devem fazer o mesmo com os seus cidadãos. Só que isso tudo é muito delicado, né? Porque como a gente está vendo, os bombardeios continuam, então não se tem nem segurança para chegar a essa região, né, Favalli? Isso dificulta muito, né? Brown, um elemento muito importante num estado de guerra é o seguinte, são os aeroportos. Eles passam a ser alvos importantes para o inimigo e não podem ser fechados, porque também são unidades importantes de defesa. E aí não estou falando só das pistas em que lançam os caças, por exemplo, e aviões militares. O esforço internacional, ele vai colocar aeronaves, como o Brasil já se manifestou, e isso outras dezenas de países vão fazer a mesma coisa, para ir buscar os seus nacionais que queiram retirar ou queiram ser retirados desse palco de guerra. Então o aeroporto, ele não pode ser fechado, mas ele tem que ser intensamente protegido, porque ele é um alvo prioritário do inimigo. E a gente teve uma informação que ela já foi corroborada, inclusive por fontes oficiais, de que houve pela primeira vez o uso de paraquedistas ou eles usando algum tipo de artefato que saíram da faixa de Gaza, pousaram no território israelense, e aí uma expressão que é muito comum no exército, principalmente nas unidades, nos batalhões de paraquedistas, chama hit the ground running. Então, quando você toca o solo e começa a correr em direção a um ponto de ataque. Há relatos de que israelenses foram vítimas desse tipo de ataque. Então, esses combatentes, esses milicianos, esses militantes do braço armado do Hamas pousaram em território israelense usando algum tipo de parapente, ou um paraquedas, ou um tipo de asa delta, e quando tocaram o solo, foram diretamente em direção a populações civis ou unidades de defesa, e foi um outro tipo de ataque surpresa. É claro que Israel imaginava essa hipótese, mas como isso jamais tinha acontecido, entrou como um elemento aí surpresa. Repetindo que o primeiro ataque aconteceu no amanhecer de sábado, um momento de importância religiosa para os israelenses, é quando eles professam ali parte da sua religião, que é o chamado Shabat,
e teve também a coincidência ou o planejamento por parte do Hamas de ter acontecido durante um feriado. Então, a guarda estava um pouco mais baixa, a atenção da população voltada aos seus objetivos ou às suas intenções religiosas, e foi justamente nessa janela, entre aspas, de desatenção ou de uma guarda mais baixa, isso foi executado. É claro que diante desse cenário, a gente conclui ou nós nos apontamos para essa conclusão. Este planejamento do Hamas não foi feito da noite para o dia, não foi uma operação no estalar de dedos. Isso havia sido desenhado, eles conseguiram recursos que vieram oriundos da faixa de Gaza, oriundos da Cisjordânia, e agora a gente está vendo os efeitos. Agora, claro que os próximos dias serão os desdobramentos, principalmente o contra-ataque de Israel, e a partir de segunda-feira, porque aqui nós estamos no começo da tarde, mas é final de tarde já, as imagens já mostram um pôr do sol naquela região, já começa o período da noite, segunda-feira é um dia normal. Aliás, domingo já é um dia normal, a gente tem imagens ao vivo e domingo já é um dia normal diante da cultura judaica, né? Eles guardam os dias religiosos entre sexta e sábado e a semana começa no domingo. Então, as crianças vão à escola no domingo, os bancos abrem, a vida burocrática funciona a partir de domingo. Mas está tudo fechado, está tudo muito restrito, as movimentações dentro das cidades, elas estão restritas para priorizar polícia, bombeiros e ambulâncias, e as fronteiras foram parcialmente fechadas. Isso começa a afetar a vida da população. A gente tem aí crianças que não vão à escola, sistemas de produção que foram suspensos, a economia vai ficar parcialmente paralisada até segunda ordem. Então, quando eu falo de desdobramentos, a gente tem que começar a olhar a vida cotidiana, ela vai parar de funcionar até que esse estado de guerra seja suspenso. E a gente está acompanhando tudo aqui, Brown. Perfeito, a gente já volta a conversar, Favale. Deixa eu destacar agora uma postagem que foi feita nas redes sociais pelo Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, integrante da comunidade israelita aqui no Brasil. O Dr. Jean Gorenstein fez uma postagem que a gente vai colocar na tela para você que está nos assistindo, falando sobre o drama que vive Israel. O Dr. Jean diz: diante da postura pró-palestina que não menciona ou condena o grupo extremista islâmico armado Hamas pelos atentados terroristas em Israel no último sábado, que vitimaram civis e sequestraram mulheres e crianças de forma bárbara, adotei a decisão oficial de me retirar da coordenação do plano na área da saúde na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, liderada pelo pré-candidato Guilherme Boulos do PSOL. Nessa ação, reafirmo o meu compromisso como judeu em apoio ao Estado de Israel e em respeito às vítimas e seus familiares. É imperativo condenar e repudiar ataques terroristas contra civis em qualquer lugar do mundo. Fecho aspas. Essa é uma postagem feita, portanto, pelo Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista que era até então coordenador da área da saúde da campanha à Prefeitura de São Paulo do deputado federal Guilherme Boulos, que deve concorrer à capital paulista no ano que vem. O Dr. Jean era um dos principais nomes da equipe de saúde da campanha de Boulos e anuncia agora, diante dessa ofensiva do Hamas contra Israel, a saída da campanha de Guilherme Boulos. Agora 12:53.